Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Esse canal foi criado para alcançarmos o melhor entendimento da Palavra de Deus ao estudarmos verso a verso a Bíblia Sagrada. Porque os versos da Bíblia contêm a verdade para as nossas vidas, para fortalecer a nossa fé e a nossa alma. Esse é o objetivo do nosso canal. Hoje, nós estamos na nossa 14ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos na unidade 3, falando da justificação ao povo de Israel, que compreende do capítulo 9 ao capítulo 11. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, que fala do tropeço de Israel no plano de salvação, que vai do verso 1 ao verso 21. Serão 21 versos que nós vamos hoje estudar. Antes de orarmos e começar o nosso estudo propriamente dito, eu tenho que deixar os meus recados, né? Que na descrição desse vídeo vocês vão encontrar os links das aulas anteriores e também a bibliografia, que é a lista dos autores que nós buscamos, dos teólogos que nós pesquisamos para poder realizar essas aulas. Quero também lembrar os irmãos que existe agora uma forma bem rápida de localizar os nossos vídeos no YouTube. É através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo em letra minúscula e juntinho. Quando vocês digitarem isso, vocês terão rapidamente a lista de todas as nossas aulas disponíveis lá no canal, certo? Quero estimular também a vocês a deixarem os seus comentários, as suas sugestões e perguntas, porque assim nós teremos um feedback das nossas aulas, e isso é muito importante para nós, porque o nosso objetivo é tornar essas aulas cada vez mais esclarecedoras e de fácil compreensão para vocês também. Então, nós precisamos desse feedback de vocês. Então, deixe seus comentários, participe conosco e também divulgue o canal, que é uma forma também de vocês evangelizarem, fortalecer outras vidas e também fazer com que o evangelho chegue a todos os seus amigos. Tá certo, queridos? Então, vamos agora à nossa oração inicial para começarmos o nosso estudo. Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e nesse momento eu peço em especial que o Senhor visite a cada um dos meus amados irmãos que estão ouvindo e participando dessa aula, Senhor. Conceda, Senhor, entendimento, graça, ousadia e intrepidez, para que eles possam perseverar nos seus estudos, ó Pai, fortalecer as suas almas, a sua fé, para enfrentar as adversidades do dia a dia, Senhor. Conceda-nos, ó Pai, a compreensão da Tua palavra, que é importante para nós, para que possamos estar no centro da Tua vontade, para que possamos ser transformados à medida que nós alcançamos a compreensão das palavras que o Senhor nos colocou para poder comunicar conosco, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e liberdade de estudarmos a Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos aos estudos. O objetivo da aula de hoje, do capítulo 10, é esclarecer o tropeço de Israel que buscava uma justificação por meio da lei e não a encontrou. Veremos o modo de justiça de Deus. Abordaremos a finalidade da lei, a justiça decorrente da fé, a base da fé salvadora, a ação da fé salvadora e, por último, a salvação que vem pela pregação do Evangelho. Nesse capítulo, Paulo deixa o passado, onde ele enfatizou o propósito de Deus conforme a eleição, vimos isso na aula passada, e volta-se para o presente, no qual ele manifesta a sua esperança de que o povo de Israel, os seus compatriotas, aceitassem o Evangelho ao ouvi-lo, para que eles pudessem alcançar a salvação. Paulo centraliza esse capítulo na sua argumentação acerca da desobediência de Israel, no fato central da existência de dois caminhos, ou dois meios: a obtenção da justiça divina através da lei e a obtenção da justiça divina através da fé. Então, ele vai focar nisso. Então, baseado nesse ponto central, ele mostra o motivo pelo qual Israel tropeçou na pedra de tropeço. E também, hoje em dia, muitos tropeçam nessa mesma pedra. Veremos que a forma com que Deus escolhe para o seu plano de salvação ser espalhado, ser conhecido,
é através da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho vai gerar fé salvadora nas pessoas. Então, para os israelitas, que procuravam ser justificados pela lei, a justiça ficou fora do seu alcance. Então, vimos isso tudo enfatizado com maiores detalhes na aula passada. Eles buscaram a justificação pela lei, mas não alcançaram. E hoje nós vamos enfatizar em Cristo Jesus, que a justiça vinda pela fé, que está acessível a todos, tanto os judeus como os gentios. Esse é o motivo. Então, Paulo deseja, nesses versos, a salvação do povo de Israel, do seu povo. Mas ele entende que isso somente é possível por meio de Jesus. Então, esses serão os assuntos que nós iremos abordar hoje, no estudo de hoje do capítulo 10. Vamos passar agora aos análises dos versos propriamente dito. O tropeço de Israel. Romanos capítulo 10, verso 1 ao verso 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Vamos analisar esses versos. Vimos que no verso 1 ao verso 3, Israel não se submeteu à justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós. Paulo, ele desejava muito a salvação dos israelitas, até orava por eles. Também testemunha que os israelitas eram zelosos e sinceros, porém não entenderam ou negligenciaram o propósito da fé em Deus para a salvação. Os israelitas tentaram fazer-se justos por méritos ou por merecimento ao dedicarem-se a guardar a lei, e não como uma dádiva condicionada à fé. Então nós vimos, queridos, que Paulo expressa o seu grande desejo, a salvação do seu povo, dos seus compatriotas, do povo de Israel. Ele testemunhou que os judeus eles tinham zelo, mas não tinham entendimento. O que significa? Que eles tinham uma boa vontade, tinham a dedicação, eles se esforçavam, mas sem entender que Deus queria realmente deles. Isso serve de alerta para nós. O que adianta nós nos esforçarmos para fazer algo para Deus? Será que Deus quer essas coisas que estamos nos esforçando? Por isso que nós temos que buscar o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, para saber o que Deus quer para nós. Vimos aqui que Deus não queria que o povo de Israel buscasse através do esforço do cumprimento da lei, porque a gente sabe que a gente não consegue cumprir a lei, né? Eles também sabiam disso, mas eles se esforçavam achando que assim eles iriam alcançar. Mas nós já também vimos que é através da fé, né? Ele deu a Abraão o exemplo do pai da fé. Então nós temos que nos esforçar com algo frutífero. E não foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então, foi isso que aconteceu com eles. Eles se tornaram infrutíferos. Eles precisavam compreender e aceitar, focar na vontade de Deus para eles. Como nós também temos que fazer isso. Então, a salvação, certamente, é um resultado da relação de Deus com o homem. Ele vai gerar um entendimento em nós, vai gerar uma compreensão da vontade dele e do plano dele para nos salvar. É assim que nós alcançamos essa graça. Então, a justiça de Deus, ela foi desprezada pelo povo de Israel por desobediência ou negligência, porque eles estabeleceram uma nova forma, uma forma própria deles para alcançarem a justiça. Mais uma vez, Paulo expõe aqui a lei e a graça. Os judeus preferiram a lei, queriam se justificar por meio dela, mas a religiosidade, a arrogância cegou eles. Eles queriam fazer a sua própria justiça. Então, eles deveriam ter aceitado essa dádiva, que procede de Deus através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas eles rejeitaram. Então, nós vamos ver aqui
no Romanos capítulo 10, verso 4 e verso 5, mais adiante esse desenrolar do Paulo falando a respeito da lei. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Vamos analisar esses versos. Paulo enfatiza mais uma vez a finalidade da lei. Mas aqui ele diz que Jesus acaba com a lei, como meio de atingir a justiça. Em Gálatas, capítulo 3, verso 24, Paulo descreve melhor essa informação. De que maneira a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, Paulo aqui esclarece muito mais, que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Vamos prosseguir aqui. Cristo é a meta visada pela lei, no sentido de que ele é a encarnação da perfeita justiça, quer dizer, o homem perfeito. Porque ele veio, esse homem perfeito veio para engrandecer a lei e fazê-la grandiosa. Vimos esse propósito de Deus lá em Isaías 42, 21, que diz o seguinte: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Então Jesus, ele teve esse princípio de engrandecer a lei e fazê-la grandiosa, e também de cumpri-la. O próprio Senhor Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então vejam bem, se alguém procura a justiça pela lei, deve obedecer integralmente à lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, o serviço principal da lei mosaica é levar ou preparar o homem para Cristo. A justificação cabe somente a Jesus. Com Jesus, a velha ordem, da qual a lei fazia parte, ela foi eliminada, substituída pela ordem do Espírito, onde a vida no Espírito são acessíveis mediante a fé em Cristo Jesus. Ninguém consegue essa bênção por outro meio, e sim pelo meio da fé. Então, nós estamos aqui debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós vimos isso lá no capítulo 6, que já estudamos anteriormente, de Romanos. Paulo afirma que somos justificados em Deus estando em Cristo. Isso quer dizer que nós cumprimos a lei estando em Cristo Jesus. Se nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estaremos cumprindo a lei porque o Senhor Jesus cumpriu a lei. Esse é o objetivo, essa é a proposta. Então, se alguém busca uma justificação por meio da lei, deve cumprir a lei toda. E vou lembrar aqui, irmãos, 99% do cumprimento é desobediência. Esse é o princípio. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, que há uma impossibilidade do homem cumprir a lei, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, aqui, Paulo, ele debate acerca de duas alternativas de justiça. Ele mostra o contraste da justiça que vem pela lei e a justiça que vem pela fé. Cristo e a lei são alternativas incompatíveis. Ou é um ou é o outro. Então, a lei foi a vontade de Deus revelada ao homem. E Cristo é a revelação da sua graça soberana ao homem. Então, no momento em que Cristo consumou a nossa salvação por meio da sua morte e ressurreição, ele aniquilou a lei que tinha a função de mostrar Deus ao homem. Essa finalidade da lei, ela tornou obsoleta, porque agora o Espírito Santo exerce essa função. O Espírito Santo que vai mostrar a nós, vai revelar para nós a sua palavra. Então, a função agora é o Espírito Santo transformar a vida do homem. Glória a Deus por isso, porque nós estávamos impossibilitados de agradar a Deus ou cumprir a lei que o Senhor deu a Moisés. E veio o Senhor Jesus para nos dar essa possibilidade de agradar a Deus através da ação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas.
Amém, queridos? Então vamos continuar. Romanos capítulo 10, verso 6 e verso 8. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Vamos analisar esses versos aqui também. Se com a boca você confessar Jesus como Salvador e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos analisar esses versos. No capítulo 10, versos 6 ao verso 10, nós vimos a justiça decorrente da fé. Então, Paulo fala aqui, cita Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 ao verso 14, que personifica a justiça que vem da fé, colocando diante de nós, não a lei, mas Cristo para tratar da salvação, que está na nossa disposição agora e imediatamente, ao contrário da lei, que é inatingível. Então, vimos que Paulo também extrai da citação, enfatizando de que a palavra da fé está perto, bem perto, na boca e no coração, que é o credo do cristão. Vimos nesses versos a colocação de Paulo, que é propositadamente, até de forma absurda e desnecessária, quando ele cita assim: quem subirá ao céu para trazer do alto Cristo? Ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Olha, obviamente não há necessidade de subir aos céus e nem descer ao abismo para buscar a Cristo, porque ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, e assim agora mesmo nós temos pleno acesso a ele. Então não tem como fazer absolutamente subir, descer, nem nada. Ele já fez tudo isso. Então, vimos aqui a ênfase que Paulo dá à mensagem da justiça que vem pela fé. Cristo já cumpriu todas as coisas. Então, ele está acessível a nós. Já foi consumado na cruz todo o plano de salvação do Senhor. E está aberto a todos através da pregação do Evangelho. Então, a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração, como está dito ali por Paulo, né, nessa citação, ele está querendo dizer que a palavra da fé que pregamos está muito próxima de nós. Se a tua boca confessar que Jesus como Salvador em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, estes são os princípios básicos do credo do cristão. É de vital importância crer no seu coração e confessar publicamente. É isso que Paulo está enfatizando aqui. Então, o conteúdo da crença e da confissão que nós vimos aqui, ela está no credo do apostólico. E muitos de vocês já sabem de cor, eu sei de cor desde criança. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse é o credo apostólico. Essa é a base da nossa fé. E aqui, Paulo enfatiza dois princípios fundamentais. Crer no coração em tudo isso, que é o credo apostólico, e confessar com a boca que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Há essa necessidade. Então, é interessante também apontar aqui que Paulo coloca, quando ele cita Moisés, de Deuteronômio, ele fala assim que o mandamento é de fácil acesso. Olha, Paulo também coloca aqui que o evangelho também é de fácil acesso. O evangelho não é inatingível como a lei. Não está distante de nós. É fácil alcançar a salvação através
da pregação do Evangelho. Então, essa fé está à nossa inteira disposição. Por isso que o Senhor Jesus nos concedeu um ide, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É fundamental pregar o Evangelho, que é as boas novas da fé, o plano de salvação do Senhor para resgatar a humanidade, porque é através dela que gera fé nos nossos corações. O acesso é imediato, queridos. Não precisamos fazer coisa alguma, o Senhor Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Então, por que há essa necessidade de confissão? Olha, veja, quando há uma confissão do senhorio do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, isso está demonstrando que a obra já aconteceu no nosso interior. O Espírito Santo já agiu no nosso interior para gerar uma fé salvadora. Então, isso é um significativo preceito de que nós fomos eleitos porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, quero dizer, o Espírito Santo já operou esse milagre da fé salvadora no nosso coração, porque nós queremos confessar publicamente que Jesus é o nosso Senhor. Então, pode vir uma pergunta, a importância da crença da ressurreição de Cristo. Olha, a ressurreição de Cristo ela é fundamental, porque através da ressurreição de Cristo, ele ressurgiu num corpo incorruptível, né? Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. Então, a ressurreição é importante porque, através dela, crer nessa ressurreição é crer na justificação do Senhor. Então, por isso que tem que confessar com a boca. Confessando com a boca, a gente está representando aquilo que a obra do Espírito Santo já realizou no nosso coração. Esse é o propósito. Então, a crença em Cristo, na sua ressurreição, vai implicar em muitas coisas. Na sua encarnação, na sua vida, na sua obra. Se você crê que ele ressuscitou, você crê nas demais coisas que faz parte do nosso credo, o credo apostólico. Então, vale a pena ressaltar, para ficar bem claro, se não há salvação, no que diz respeito à vida do homem, muitas das vezes é porque ele não crê na ressurreição de Cristo. Tá certo, queridos? Então vamos continuar nos estudos. Romanos capítulo 10, verso 11 e 13. Pois a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, no capítulo 10, verso 11 e verso 13, Paulo fala àqueles que creem em Cristo. Então, ele vai dizer o seguinte, que as expressões todo aquele e não há distinção retrata que Cristo é de fácil acesso a todos. Ele também diz que não há qualquer favoritismo, seja judeu ou grego, rico ou pobre. O Senhor nosso Deus, ele é o Senhor de todos. Então nós cremos nele e não seremos envergonhados em nossa fé. Nós o invocamos e ele responde, abençoa ricamente e nos salva. É isso que Paulo está falando nesses versos. Então, meus amados, Paulo mostra a base da fé salvadora, que é o Evangelho, que revela Jesus e a sua obra. Esse Evangelho é acessível a toda a humanidade. É a própria palavra de Deus que opera essa fé salvadora no interior do homem. É um trabalho divino no homem. Então, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Por quê? Porque realmente a fé é o ponto fundamental, é o único elo possível entre o homem e a graça de Deus. É verdadeiramente ela que faz a diferença na vida do homem. Deus, ele é rico para todos aqueles que o invocam o seu nome. Então fica claro que aquele que invoca o nome do Senhor é aquele que, ao escutar a pregação do Evangelho, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e terá como resultado no seu interior uma fé em que toda vez que ele invocar o nome de Deus, ele vai ser atendido, vai ser agraciado e vai alcançar ricas dádivas, e a maior delas é a salvação. Certo, queridos? Então vamos lá. John Stott,
de acordo com esses versos que nós lemos aqui, que é essa seção de versos, ele diz o que é necessário para se salvar. Primeiro, ele diz que o propósito é Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo, como fato histórico, encarnado, crucificado, é o Senhor exaltado e acessível. O segundo ponto é o Evangelho Apostólico, a palavra da fé, que o torna conhecido. O terceiro tópico é o simples crer na parte dos ouvintes, ou quer dizer, o Evangelho é pregado, os ouvintes ouvem e creem. Então, manifesto no ato de invocar o nome do Senhor, combinando a fé no coração e a confissão com a boca. Mas ele também fala aqui de uma quarta coisa. Ele diz assim, mas ainda falta uma quarta coisa, que é o evangelismo, que é o evangelista, que proclama a Cristo e insta com as pessoas para que ponham nele a sua confiança. Então, nós vimos aqui um exemplo de John Stott que resume todos os pontos que nós falamos aqui. É a base da salvação, a base com que a salvação é alcançada. Ele foi bem objetivo, então por isso que eu coloquei essa citação aqui, que demonstra basicamente, passo a passo, do plano de salvação e como nós conseguimos alcançar essa graça. Mas ele também fala do evangelista. Vamos ver esse assunto agora nesses versos. Vamos lá. Romanos, capítulo 10, verso 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Vamos analisar esses versos agora. Então, no capítulo 10, verso 14 ao verso 15, nós vemos a necessidade de evangelizar. Como, porém, invocarão? Aqui Paulo retrata a necessidade do evangelista de proclamar Cristo. Como invocarão aquele a quem não creram? Vimos aqui a necessidade óbvia de conhecer Cristo para invocar o seu nome. Então, quem é Cristo? O que ele fez para crer? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, há uma necessidade de um mensageiro para proclamar a palavra. Então, veja bem, queridos. Paulo, inicialmente, diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Daí, Paulo segue com uma série de perguntas que nos lembra da necessidade de evangelizar. Apesar da escolha ou eleição ser exclusiva de Deus, essa escolha passa pela evangelização. Então, ele diz, como invocarão aquele em quem não creram? Olha, invocar o nome de Jesus só é possível a quem cuja mente e o coração já foi trabalhado, já foi enxertado esse conhecimento, a necessidade do perdão divino, a necessidade de reconhecer que ele é pecador e precisa do Salvador. Então, aquele que vai invocar já teve a transformação para a fé na ação do Espírito Santo no seu interior, tá certo? Então, há uma necessidade de reconhecimento da sua situação pecaminosa para que essa necessidade do Salvador venha. E isso só quem faz é o Espírito Santo. Depositando, então, a sua total esperança no Salvador, e na vida eterna, e no seu perdão. Então, ele diz assim, como crerão naquele de quem nada ouviram? Ora, o ato de ouvir precede o ato de crer. Então, ouvir pressupõe a existência de um mensageiro para proclamar a palavra. Esse mensageiro que vai levar a legítima palavra do Evangelho. Então, esse é um requisito fundamental. O conhecimento verdadeiro de Deus para proclamar o caminho a fim de que o fato de crer seja o fruto colhido dessa semente. Então, vamos ver que no capítulo 10, do verso 14 ao verso 15, há uma necessidade de evangelizar, né? Como ouvirão se não há a quem pregue? Mais uma pergunta que Paulo coloca, que diz assim, que sem o arauto não há notícias, e sem a notícia não há quem ouve. Então, há uma necessidade de que alguém pregue. Então, como pregarão
se não forem enviados? Ora, os apóstolos e os missionários são representantes e enviados da igreja para proclamar. Então, Cristo envia o seu arauto, os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, e os que creem invocam Cristo e são salvos. Essa é a finalidade. Esse é o caminho que Paulo está traçando aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Ora, o arauto era a principal forma de se transmitir as notícias, né? Naquela época. Não existia essa tecnologia que nós temos hoje. Então, a proclamação nas praças e no mercado era fundamental para que houvesse o conhecimento de Cristo Jesus. Então, ele diz assim, como pregarão se não forem enviados? Então, há uma necessidade do arauto, e ela é confirmada nas Escrituras, é por isso que Paulo vai citar lá Isaías 52:7. Quão formosos são os pés do que anuncia as boas coisas, ou as boas novas. Então, queridos, esse fato de enviar, que nós vimos aqui, expressa o profundo desejo de Deus no sentido de alcançar as pessoas através desse método. E Paulo também enfatiza isso porque o objetivo dele é alcançar os seus compatriotas. Então, é muito provável que Paulo estava pensando em salvar o povo de Israel, que ele criou esse método, essa estratégia evangelística para poder ter maior a compreensão do evangelho para poder alcançar a salvação das pessoas. Por isso que ele fala, e vimos bem claramente, que a pregação do evangelho é um instrumento usado por Deus para salvar o pecador. Porque através da pregação do evangelho, da verdade de Cristo Jesus, o Espírito Santo age no coração das pessoas para criar aquela fé salvadora, para que haja a confissão de Cristo. Veja bem, o evangelho ele desperta as pessoas que dormem no pecado, na obscuridade de que eles vão, sem Cristo Jesus, à condenação eterna. Então, eles são despertados. Então, esse processo de evangelização, ele é enviar a pessoa a pregar a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus vão crer na palavra e vão invocar o nome de Jesus e serão salvos. Então, é enviar, pregar, ouvir, crer e invocar. Esse é o propósito. Essa é a estratégia que Paulo criou. Então, vamos continuar aqui. Em Romanos 10, capítulo 10, versos 16 e 18, nós vamos ver o seguinte. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Continuando em Romanos 10, verso 19 a 21, Paulo fala assim, pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Vamos analisar esses versos. Nós vimos aqui que Paulo fala a razão da incredulidade de Israel. A incredulidade obstinada de Israel foi predita no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 53, verso 1, citado por Paulo aqui. A fé acontece nos corações daqueles que ouvem a palavra de Cristo. O povo judeu ouviu a pregação? Sim. Paulo cita Salmo 19, verso 4, como prova. Os israelitas não entenderam a proclamação? Entenderam sim. Paulo cita Moisés em Deuteronômio, no capítulo 32, verso 21. Então, nós vimos aqui Paulo demonstrar que a incredulidade dos israelitas estava predito no Antigo Testamento, quando ele diz lá em Isaías 53, 1, Senhor, quem acreditou na nossa pregação?
Mas se a palavra estava sendo proclamada, por que os israelitas não creram? Aí Paulo dá 3 explicações. Eles ouviram a pregação do evangelho? Sim, eles ouviram. Aí Paulo cita lá o Salmo 19:4. Porque toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então o evangelho foi pregado a todo o povo de Israel. As boas novas foram conhecidas por eles, por toda a comunidade. Olha, mas nem todos alcançaram isso. Sabe por quê? Porque lá no início do nosso estudo, no capítulo 1, nós vimos que Paulo queria ir à Espanha. Para quê? Para que eles pudessem conhecer Jesus. Porque a Espanha ainda não conhecia Jesus, mas o povo de Israel, todo ele já conhecia Jesus. E aí ele faz outra pergunta. Será que os judeus não entenderam a pregação? Aí ele responde, entenderam sim. Cita lá Deuteronômio 32:21. Eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação. Como gente insensata, eu vos procurarei a ira. Então Israel, ele entendeu que a pregação era importante, mas eles rejeitaram, não aceitaram o evangelho. Então veja bem, todo o povo de Israel conhecia o evangelho, mas rejeitou. Então a razão da incredulidade de Israel, nós vamos ver aqui, foi a rebeldia e contradizente à revelação da história da cruz. Eles resistiram à história da cruz, eles resistiram ao evangelho. Por isso que Paulo cita Isaías 65, verso 1 e verso 2. Paulo faz uma ousada declaração, demonstrando a infinita amplitude da graça. A incredulidade de Israel é função apenas da sua ostensiva rejeição ao evangelho da graça, pelo fato de Deus se dispor a derramar a sua graça a todos os povos. O judeu não aceitou isso. Então veja bem, Paulo não deixa dúvidas que a rejeição de Israel é em função apenas da rejeição do evangelho da graça, que Paulo proclamava e também os discípulos de Cristo proclamavam, mas eles não aceitavam. É por esse motivo, que o povo de Israel continua debaixo do projeto de Deus. Nós vamos ver isso aí no capítulo 11, se assim Deus nos permitir, na aula que vem. Nós vamos falar dessa continuação do propósito de Deus para o povo de Israel. Então, diante da pregação do Evangelho, como Israel reagiu ao Evangelho e como reagiu os gentios ao Evangelho? Paulo aqui ele coloca, que o povo de Israel ouviu exaustivamente a pregação do Evangelho, mas não resultou em salvação de um modo geral na nação. Por quê? Porque eles rejeitaram. Ao passo que os gentios, quando ouviram, esses que estavam longe, que nem buscavam a Deus, eles foram alcançados, foram aproximados pelo Evangelho e alcançaram a graça da salvação. Então vimos que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Isso é a semente que vai gerar uma vida em Deus, em nós, para a salvação. A fé é um trabalho de Deus no homem. Então, o homem ele não vai simplesmente ler a palavra e aceitar Jesus. Não. Tem de haver uma ação do Espírito Santo no interior dele para que ele possa desejar Cristo. Porque ele entendeu, mediante a ação do Espírito Santo na vida dele, que ele precisava do Salvador, se entregar ao Salvador. Então, a fé é a resposta do homem ao chamado íntimo e pessoal de Deus. Assim, nós temos um entendimento de como funciona essa graça maravilhosa do Senhor. Essa estratégia que Paulo coloca aqui serve para todos nós, como nós devemos alcançar a humanidade através da pregação do Evangelho. Então, assim, queridos, nós encerramos a explanação dos versículos e vamos passar agora para as nossas considerações finais. Para os israelitas que procuravam ser justificados pela lei, a justiça ficou fora do seu alcance. Mas em Cristo, a justiça chega perto e pode ser alcançada pela fé. Paulo deseja a salvação dos israelitas, mas entende que é possível somente por meio de Jesus.
A compreensão da natureza universal do Evangelho exige que ele seja pregado a todos. Os servos de Deus têm a responsabilidade de divulgar a boa nova. Os israelitas mostraram zelo por Deus, mas não segundo o entendimento do plano do Salvador. Ao invés de aceitar a justiça de Deus, eles procuraram em vão estabelecer o seu próprio sistema de justiça. Muitas pessoas religiosas e zelosas andam ainda conforme doutrinas humanas. Precisavam abrir os seus corações para examinar as suas crenças. Todos nós devemos ser abertos para aprender melhor e mudar as nossas convicções para fazer a vontade de Deus. Corações orgulhosos e mentes fechadas impedem a salvação de muitos. Se o Criador de todos oferece um único meio de salvação igualmente a todos, podemos imaginar que todos seriam salvos. Mas não, porque nem todos reagem ao Evangelho do mesmo modo. A fé cresce somente quando a palavra é pregada, e a palavra que precisa ser pregada é a de Cristo. Essas considerações finais que eu coloquei aqui são tópicos, são assuntos importantes que nós temos que ter em nossa mente, ter no nosso coração. Eu encerro essa aula de hoje, queridos, desejando de todo o coração que vocês tenham alcançado a compreensão da mensagem de Paulo. Que a salvação ela vem pela fé. Fé em Cristo Jesus através da proclamação do Evangelho. Não é por mérito humano. Então, quando a gente prega o Evangelho, nós damos a possibilidade da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque é o Espírito Santo que vai convencer o ser humano a desejar, a ter a fé suficiente para proclamar Cristo, para clamar por salvação em Cristo Jesus. Confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso é a ação do Espírito Santo. Eu quero ressaltar aqui também mais uma coisa, mais uma vez, que o povo judeu, eles tinham um zelo enorme por Deus, mas não tinham entendimento em conformidade com o propósito de Deus. Nós precisamos compreender que o zelo que devemos ter com o nosso Deus, ele deve preceder de um entendimento daquilo que Deus quer para nós. Principalmente se tratando da obra. Aquele cristão que já foi salvo pela misericórdia e graça do Senhor como nós temos que ficar atentos, porque o nosso zelo pela obra de Deus tem que ser segundo o entendimento que Ele nos dá daquilo que Ele quer para nós, daquilo que Ele quer fazer através de nós. Tudo aquilo que nós colocamos como obra na nossa vida, que não vem da ação do Espírito Santo nos direcionando, é para a nossa própria glória, é para a nossa própria satisfação. Então nós temos que estar no centro da vontade do Senhor para entender essa graça, entender a obra que o Senhor tem para as nossas mãos. Certo, queridos? Deus direciona tudo através da ação do Espírito Santo. Ele transforma os nossos corações. Então vamos orar agora, encerrando a nossa aula. Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos mais uma vez o nosso coração em gratidão por mais uma aula cumprida, por mais uma aula ministrada. Que Teu Espírito Santo possa operar nas nossas vidas as convicções deste estudo, a fim de que possamos verdadeiramente ter o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, do Seu plano para aqueles que o Senhor já alcançou, e principalmente que faça de nós um arauto para pregoar o Evangelho, se possível, falando, mas que as nossas vidas possam representar o Evangelho em nós, para que nós sejamos verdadeiramente a luz do mundo, sal da terra, a carta aberta de Cristo, que as pessoas possam ver em nós a essência do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, nós vamos despedir, agradecendo a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, essa palavra que é a verdade que nos fortalece. Um abraço no coração de todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.
Até!